Aleluia. A graça e a paz, querido. E eu estou no melhor lugar. Amém, queridos? Eu quero dizer que é uma honra estar aqui compartilhando do que Deus colocou no meu coração para você, para a sua vida pessoal e para a sua família. Também sei que tem pessoas nos assistindo e eu creio que a unção que está na palavra de Deus vai alcançar você que está na sua casa. A sua vida hoje vai ser um milagre. A bandinha já começou iniciando isso. O meu irmão Gustavo tocou em algo que eu orei por isso. E eu posso dizer que a palavra hoje para esse culto, se você pode escrever, diga: eu sou uma resposta de oração. Você é resposta de oração? Porque eu só estou aqui, querido. Porque eu sou resposta de oração. A minha família é resposta de oração. Os meus filhos são resposta de oração. O meu esposo é resposta de oração. Não sei você, mas a oração, não sei quem um dia orou por mim. Eu não sei quem um dia intercedeu por mim. Mas eu estou aqui porque a oração me trouxe até este lugar. Amém. Obrigada, bandinha querida. Uma salva de palmas para esses amados. Eu amo essa bandinha. Obrigada, queridos. Então, eu vou tocar nesse assunto hoje à noite. É a palavra específica mesmo, oração. Eu amo isso. Eu me vejo nisso. E onde tem oração, querido, eu corro para aquele lugar. Desde que um dia eu confessei Jesus, eu fui batizada no Espírito Santo, numa sala de oração no SCC. E eu fugia disso. O pessoal chegava e dizia: você ora em outras línguas? E eu não. Você ora em outras línguas? E eu não. E um dia eu estava trabalhando no SCC. Como é importante o SCC nas nossas vidas, né? Tudo também começou através da minha casa, na minha família, foi por esse projeto SCC. Mas eu sei que através do SCC tinha um casal orando por uma ficha. E tudo é através da oração. Tudo é através da oração. Eu não sei um crente viver sem uma palavra chamada oração, querido. Eu não sei como é uma vida de um filho de Deus sem viver essa vida de um relacionamento. Porque oração não é sacrifício, querido. Oração não é sacrifício, não é lugar de sacrifício. Oração é lugar de relacionamento. Como é que você se relaciona com Deus? Só ouvindo Ele uma vez por semana aqui quando vem à igreja? Como é que você tem se relacionado com Deus Criador, que criou você para um propósito? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque Deus, Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele tem prazer. É prazer de ter comunhão e um relacionamento com os seus filhos. Eu não vou dizer quem é mãe aqui. Quem é pai aqui, por favor, levante as mãos. Obrigada. Eu vou falar isso porque nós temos 3 filhos. E eu sei que o meu esposo ama. Ele ama quando ele tem relacionamento com os filhos dele. Não é diferente, querido, de Deus para conosco. Como é que tem sido a sua comunhão com Deus? Eu não falo nem com a palavra. Eu digo, é uma vida de comunhão através da oração. Porque tudo começa na nossa vida é através da oração. Tudo é ligado, querido, logo no reino do Espírito. Para que possamos provar das coisas aqui. Mas tudo é no reino do Espírito. Se eu e você estamos aqui, porque um dia alguém nos gerou através da oração. Porque quando você está orando por alguém, você está intercedendo por alguém, você está gerando aquela pessoa
até que ela tenha um encontro com Jesus. Então eu quero tocar num assunto tão importante para as nossas vidas, essa palavra chamada oração. Como tem sido sua oração pessoal? Você como filho de Deus. Como tem sido sua oração de pai? Para que você seja um reflexo dentro da sua casa. Porque você é um espelho para os seus filhos. Como é que você tem sido uma mãe de oração? Aquela oração que parece uma reza. Pai, obrigada pelo dia de hoje. Uma noite de sono abençoada. Amém. Não, querido. Uma oração é muito mais do que isso. Oração é intimidade. É um relacionamento. Relacionamento de você conhecer com quem você está se relacionando. A gente não pode viver uma vida tão fria na oração a um ponto tal de não saber quem é Deus. Só saber de ouvir quem Ele é. Mas quando você desenvolve uma vida num relacionamento, de uma comunhão, de uma intimidade, através da oração, você vai saber e conhecer quem é o seu Deus. A circunstância, a dificuldade pode bater até a sua porta. As pessoas podem rir, zombar até de você. O diabo pode usar até, irmãos, para tocar onde você está mais sendo batido. Mas quando você tem essa comunhão, quando você tem essa intimidade, você vai só olhar e só dar aquela risadinha. Porque você sabe com quem você está se relacionando. Você não está se relacionando com qualquer pessoa. Você não está tendo intimidade com qualquer pessoa. Você está tendo intimidade com Deus, com o teu pai. Quando você diz, Abba pai, Abba papai. Queridos, vamos desenvolver essa vida de intimidade. Como eu amo essa parte de oração, como isso é tão importante, queridos. Isso molha tanto nossa casa. Isso molha tanto a nossa vida. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso desde que eu confessei Jesus. Gustavo, ele falou as palavras do meu filho. Ele disse, vai mulher de oração, toca fogo lá hoje. Aí o outro disse a mesma coisa. Sabe, queridos, porque meus filhos, eles me viram muitas e muitas e muitas vezes, eu até chorando. Mas era eu me prostrando e clamando a um Deus que tudo pode. Você pode até chorar, mas você não pode parar de orar. Quem diz que sua família não dá certo? Quem diz que seu filho não vale nada? É porque você não tem tido intimidade com aquele que criou o seu filho, que criou a sua família, que criou a sua vida. Quem criou a sua vida foi Deus. Quem criou a sua família foi Deus. Sabe, a nossa vida é do Senhor. Quando eu digo, Senhor, a minha vida é tua, meu coração é teu, então meu marido não é meu. Meu marido é do Senhor. Quem trabalha na vida dele é o Senhor, através da minha oração, do preço da oração. Sabe, quem governa a vida dos meus filhos não é o meu muito falar. Sabe, quem governa a minha vida dos meus filhos é a minha oração. Porque a minha oração vai onde eu não posso ir. Aonde eu não posso ir, a oração vai. Então, queridos, vamos construir a nossa casa num alicerce chamado oração. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 7, e versículo 24, sobre os dois fundamentos, sobre as duas casas. Uma que está alicerçada na areia, outra está alicerçada na rocha, que vem os rios, que vem os ventos, que vem as tempestades. Vem contra a minha casa, vem contra a casa de cada um de nós, querido. Mas uma coisa é, quando essas tempestades vêm, como é que tem nos encontrado? Chorando, desesperado, estressado, ou num quarto, em secreto, que em secreto teu Deus te vê e te recompensará. É no teu quarto em secreto, querido, que Deus está vendo tuas lágrimas.
E não pense que ele não está te ouvindo, não. Ele está te ouvindo. Só que o nosso Deus, ele não trabalha da forma que a gente quer. Ele não é ansioso. Ele não é desesperado. Ele não é um micro-ondas que a gente vai lá e ora e diz, 1 minuto, está pronto. Não, é na oração que Deus trabalha o nosso caráter. É na oração que Deus constrói coisas que a gente precisa tirar. Quantas vezes você vai orar para o seu marido e Deus diz, eu estou lapidando é você, filha, não é nem seu marido. Quantas vezes, marido, você vai orar pelos seus filhos e ele diz assim, não irrite o seu filho, seja paciente com ele. Querida, a Bíblia diz, e está escrito, que nós devemos achegar a Deus, nos achegar a Deus, e Ele se chegará a vós. Você está se achegando a quem? Nessa pandemia, você está se achegando no trono da graça, para encontrar socorro bem presente, onde você tem se achegado no medo, na insegurança, pensando que vai faltar. Aonde você tem se achegado, meu querido? Não receba de mim, porque eu estou aqui na dependência de Deus. De mim eu não poderia te dar nada. Mas através da unção dele sobre a minha vida, eu estou dando a você o que eu vivo dentro da minha casa. Porque, querido, quando eu e você vai para um quarto de oração, você sai de uma forma diferente. Você pode entrar nesse quarto de oração, chorando, ansioso, mas você sai numa plenitude de uma confiança. Porque você sabe com quem você se relacionou. Pare de falar seus problemas para todo mundo. Você não pode estar se associando com todo mundo. Se associe com o Espírito Santo que habita dentro de você. Nós temos que andar 24 horas. 24 horas, quando você acordar, ter a consciência de quem habita dentro de você. Andar com essa consciência, porque muitas das vezes a gente está entristecendo a pessoa do Espírito Santo. A gente está entristecendo essa pessoa tão linda, que Jesus disse, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro, o Consolador. Se você está precisando de consolo, meu irmão, receba consolo em nome de Jesus. Se você que está em casa, receba consolo. É através do Espírito Santo que você precisa de consolo. Se você precisa de ajuda, essa pessoa está aí para te dar ajuda. Se você está precisando de conselho, ele te dá conselho. Se você esqueceu alguma coisa, ele lembra acerca de todas as coisas. Querido, quantas experiências nós podemos ter com a pessoa do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, quando bate o mal na nossa porta ou na nossa vida, a gente corre logo para um celular. Ou para ligar para alguém, ou para mandar mensagem para o WhatsApp. Não, querido, tem um dentro de você. Tem um que está disponível para te ajudar na necessidade que você se encontra. Qual é a necessidade hoje que você entrou aqui por aquela porta e está necessitando? Falem agora para o Espírito Santo. Eu faço uma prova com você ainda hoje à noite. Agora você tem que falar com ele. Essa pessoa do Espírito Santo precisa ouvir a tua voz. Sabe, querido, não é assim um relacionamento que eu vou me relacionar com o pastor Ricardo e Suene. Eu vou usar eles porque é um casal de bênção. Sabe, quando eu me relaciono com eles, eles vão me conhecer. Eles vão saber quando eu não estou bem, quando eu gosto de alguma coisa. Isso se chama de relacionamento. Quando você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, ele te ajuda. Ele te ajuda. Querido, como é importante a palavra chamada oração.
Lá em Boa Vista, quando meu esposo pastoreava a igreja, eu sempre falava para as meninas solteiras: não se desespere em casar. Ore e tenha direção. Mas para casado eu dizia: não se desespere, paga o preço de oração. Porque depois de uma vez casada, é casada para sempre, meu irmão. Agora, quando o negócio não está funcionando muito fácil, a sua carne não quer, joelho no chão. Paga o preço de oração, porque o negócio funciona. O negócio funciona. E quando você traz um altar para dentro da sua casa, esse altar vai mudar toda a circunstância dentro da sua casa. Queridos, criem um lugar, criem um altar de oração dentro da família. Tudo começa na família, tudo começa dentro de casa. Sabe, às vezes, nos cultos de terça-feira, eu tenho vontade de chorar, queridos. Porque a igreja, aliás, todas as igrejas, não estou desconsiderando esse culto da família, porque eu amo esse culto da família. Eu faço as minhas palavras de Gustavo em relação a esse culto da família, queridos. Mas cada unção é específica para algo. Queridos, cultos de orações, meu Deus, a igreja é vazia. Oração não é sacrifício, querido, é prazer. Oração não é sacrifício. É algo prazeroso, querido. É você sentar num lugar e dizer: papai, vamos ter comunhão, eu e você. Paizinho, deixa eu falar com você, deixa eu sentar no seu colo. Eu estou precisando dos seus braços hoje para me dar consolo. Papai, me ajude. É ser simples diante do Pai. E no culto de oração, querido, existe uma unção específica. Aqui tem orações que constroem coisas dentro da nossa igreja. É no culto de oração. Mas não orar de uma forma qualquer. A Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, não é de qualquer forma, não é orando de qualquer forma, não é jogando palavra aleatória, não é considerando com quem você está se relacionando, não é parando e se concentrando, não se distraindo, não é brincando, não é orando de qualquer forma, porque você está se relacionando com o seu Pai. E ele diz: quando me buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o teu coração. Tem que envolver o coração na oração, querido. Tem que envolver o nosso coração. A gente tem que se derramar na presença de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe, querido, muitas das vezes quando a gente está conversando com família, às vezes eu vejo famílias se sujeitando às obras do diabo. Fala mais das obras do diabo do que o que Deus pode fazer. Não, querido, tem que ser o contrário. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir da sua casa, ele vai fugir da vida dos seus filhos, ele vai fugir das suas finanças, ele vai fugir de tudo que pertence a você, porque você ora e a coisa funciona. Humilhai-vos na presença de Deus. Existe uma presença tão linda, querido, que a gente tem que chegar. Não se humilhe na presença das circunstâncias, não. Não se humilhe diante das coisas que se apresentam na sua casa, não. Não se humilhe diante das pessoas, não. Se humilhe diante de uma presença. Se humilhe nessa presença. Essa presença você se humilha e você se rende.
Mas se renda mesmo. Se você entrar nessa presença do jeito que você tiver, Ele te conhece. Da forma que você tiver, se proste, meu irmão, se humilhe, traga a sua família para este lugar. Traga seus filhos para este lugar. Sabe, quando eu aceitei Jesus, como eu já falei, eu amo oração e eu sempre desde o início, tem oração, eu estou ali. Os acampamentos do trabalhador, eu só trabalhava nas orações. Porque eu me identifico com isso. E para mim é prazeroso, não é sacrifício. E quando eu chegava em casa, meus filhos, os 2 maiores, eram adolescente e o menor era criança. E antes da gente dormir, na nossa casa tem um corredor, dizia, Alan e vocês, vem para cá orar. Aí um botava o pé na parede, o outro encostava e dizia, mãe, mas a senhora ora pouco? Eu digo, até o Espírito me dá a direção de parar, eu não paro. Mãe, mas a senhora ora pouco, amanhã eu tenho que ir para a escola. Eu digo, tem problema não, vai acordar sem sono. E às vezes Alan também perguntava isso, sabe, querido, isso foi molhando meus filhos. Isso foi molhando o ambiente da minha casa. E parecia que eu começava aquilo só. Parecia aquilo que não pegava. E eu fechava os olhos para não olhar, porque se você olha, você parece que fica meio irritada. Porque quando você ama a oração, você quer todo mundo conectado. Você quer todo mundo molhado. E quando você vê uma pessoa fria, é como dá vontade de botar para fora. E eu dizia, eu vou perseverar. Isso vai pegar. Eu vou perseverar, isso vai pegar. Sabe, chegou um tempo que o negócio pegou. Eu nem orava mais, era eles. E quando eles começavam, eles não paravam, eu só ficava rindo. Sabe, meus filhos, eu provo da vida dos 3 resposta de oração. Quando eles dizem, mãinha, eu tenho orado por isso e Deus me respondeu. Minha filha, meu Deus do céu, quantas coisas. Ela toca nisso e ela vê isso, ela viu isso. Eu tenho um filho que mora em Arco Verde, por sinal, ele está me assistindo. Um homem de Deus. Ele foi para Arco Verde para casar, querido. Ele entrou num apartamento só com uma mala. A mulher disse, pode trazer a mudança. Ele disse, minha mudança é essa. Ele construiu tudo o que ele tem hoje no joelho daquele apartamento. A oração funciona, querido, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E Ele gerou essa experiência. E a gente foi vendo Ele construindo coisas, e Ele dizia, é nas madrugadas aqui que eu falo com o meu pai, é a experiência que eu tenho tido com Ele. Mas tudo começa na casa do pai e da mãe. É como o Gustavo falou, a casa dos pais é como um laboratório para filho. O meu outro filho foi casar em Curitiba. Fez 1 ano em abril. Meu Deus, como foi lindo aquilo na minha vida. Antes dele ir embora, ele saiu do emprego para ir. E ele chegou um dia na minha sala tão sério. E ele disse, mãe, eu tenho algo para te pedir. É muito sério. Eu disse, pode pedir, filho, conte comigo. Ele disse, eu quero construir meu casamento e tudo que vai acontecer dentro de 30 dias orando com a senhora. E eu me desliguei de algumas coisas que a gente tem compromisso aqui na igreja. Pedi a Alan paciência. Quando eu falto um culto de oração, querida, é porque eu estou envolvida em algo no reino. E eu pedi a Alan, haja compreensão, mas eu vou construir algo na vida do nosso filho. E tudo que eu orar junto com ele vai ser construído. E ele é ministro de louvor, e ele pegava o violão depois que chegava do trabalho, e ele marcava os horários do louvor, os horários de oração e os pontos específicos. Querida, até a cor do paletó, ele orou.
Sabe? Foram 30 dias de tanta coisa ali. Eu e ele naquele lugar. Naquele construindo. E que experiência tão linda. Você convive. E quando nós chegamos lá, tudo que eu presenciei no momento do casamento dele foi aqueles 30 dias de oração que a gente orava, que a gente falava, que a gente pedia, que a gente chamava as existências. E Deus, Ele não faz acepção de pessoa, querido. Deus, Ele não faz. Eu vou tocar em algum ponto aqui, tá bom? Mas eu vou falar outra coisa desse meu filho. O nome dele é Clóvis. E chegou um tempo, ai meu Deus, a história com esse meu filho é uma estrada de muita coisa. Mas chegou um tempo na vida dele que ele olhou para algumas coisas, olhou para alguns lados, e ele se entristeceu, e se esfriou, e começou a sair da igreja. E eu sentei com ele, primeiro eu tive uma conversa séria com ele. Mostrando que não era daquela forma. Mas sabe, quando o filho teu está barbudo, você também tem que respeitar ele. Porque ele não é mais uma criança para você bater e gritar da forma que você quer. Porque ele é filho de Deus e ele é imagem e semelhança de Deus. Então ele não me ouviu muito. Eu disse, só me dê um abraço. Eu te amo e eu vou pagar preço de oração por você, porque este lugar aí não te pertence. Você nasceu para a glória de Deus. E minha herança não será frustrada. A minha herança não será para vergonha, mas será para honra. Dei um abraço dele e segui em lugar de oração. Foram tantas madrugadas, irmãos, chorando. Tinha hora que era choro mesmo. Sabe, choro. Então você, mãe, por acaso, ou você que está em casa, está orando pelo um filho seu, não desiste. Nem que seja chorando, ore. Porque o seu ventre não gerou uma herança qualquer, não. Gerou uma herança valorosa de Deus. E eu ficava ali horas e horas orando, e quando eu abri a porta, eu via algo que não me agradava. Meus olhos viam outra coisa. E eu ficava ali clamando pela vida dele. Chegou um certo tempo que eu estava já parando de orar. Já desistindo, porque eu passei a orar para o natural. Eu fiquei parecendo Paulo, né? Que olhou. E quando eu comecei a olhar para o natural, eu estava desanimando da minha oração. E eu parei uns dias de orar. E eu estava numa conferência de mulheres, sentado mais ou menos aí. E naquela manhã, Silvia entrou aqui. E Silvia começou a falar sobre a vida do filho dela, Felipe. Que foram coisas bem semelhantes do que eu estava vivendo. E de repente ela chamou Felipe. Felipe, vem cá, está aqui minha resposta de oração. Eu me desmanchei. Eu comecei a chorar. E eu tinha dito, na hora que eu parei, eu desisto. E Felipe, usado por Deus, ele pegou o microfone e disse, mãe, por que você disse que vai parar de orar pelo seu filho? Eu quero te dizer que eu estou hoje aqui para dizer que Deus diz que você continue. Porque o trabalhar é dele e a hora é dele. E eu me desmanchei ali, Felipe sumiu, era Deus falando comigo. Eu disse, pai, me perdoa, mas me dê força para perseverar na minha oração. E eu continuei. E sabe, querido, tudo que eu estou falando aqui em relação à minha vida, aos meus filhos, não é para estar me gabando, não. Mas a gente tem que encontrar os feitos de Deus. Porque a glória é para Ele, a honra é para Ele. E sabe, eu perseverei, eu continuei, eu perseverei, eu continuei. E aquele que começou a obra, ele completa.
E um dia, quando menos eu olhei, eu e Alan estava ali. No acampamento de não, foi num evento, não lembro qual. O Espírito Santo, na hora do louvor, disse: Socorro, olhe para a direita. Eu disse: olhe para a direita. Aí eu comecei a olhar para a direita. E a igreja cheia, e olhe para a direita. E eu olhando para a direita. Olhe mais para a parte de cima. Quando eu olhei lá no final, com um boné amarelo e assim, que vem mais se escondendo. Quando eu olhei o meu filho lá no canto, eu fiz: Alan, disfarçado. Olha quem está lá no canto de boné amarelo. Disfarça, Alan, disfarça. Ele estava lá no canto e a unção tocando a vida dele. E fazendo aquilo que eu e Alan não podia fazer. Amém, queridos? Então eu estou aqui. E eu digo como uma voz profética para a sua casa. Você que tem pago o preço de oração, continue orando. Porque Deus vai fazer milagre através da sua oração. Não pare de orar, meu irmão. Se é por seu marido, continue orando. Meu esposo é resposta de oração. Se é um dos seus filhos, a primeira coisa que você tem que fazer é só ame. Só dê amor. Bota o melhor lençol. Bota a melhor fronha. Ore, abençoe, unge. E tem mais uma coisa, viu? Teve um dia que eu fui orar dentro do quarto dele. Dentro do quarto do meu filho. O Senhor dizia: pode ungir a cama, pode ungir o travesseiro, pode ungir as roupas. E eu começava. E eu ungindo, está ungido. O sangue de Jesus está por aqui. Eu unjo o tênis, eu unjo o sapato. Aí o Senhor disse: e o que era que eu guardei? O que era que ele guardava aqui do lado do guarda-roupa? Eu disse: Senhor, não. Eu disse: Senhor, não. E dei uns passos para trás. Parecia um desafio. Sabe o que era que ele guardava do lado do guarda-roupa? O violão dele. Que ele comprou e consagrou. Eu disse: não, pai, o violão. E ele tinha vendido o violão. Ele disse: eu trago ele de volta. E eu orei pelo violão. Disse: pai, esse violão é consagrado para o louvor da tua glória. O meu filho é um levita para te louvar e adorar ele. Eu não sei onde esse violão está, mas traz ele de volta. O Senhor trouxe o violão de volta, querido. Ele trouxe o mesmo. Deus é fiel, querido. Você só basta tão somente confiar. Também tem uma coisa quando você estiver num momento de oração. Como eu amava quando o pastor Bando dizia aqui. Ele dizia: quando você orar, você também tem que confiar na sua oração. Porque se você não confiar e duvidar, as coisas não funcionam. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que eu tenho para com o Senhor. Que se eu pedir alguma coisa segundo a tua vontade, Ele me ouve. Não é segundo a nossa vontade, querido. Porque muitas das vezes a gente está orando a nossa vontade. Não, nós temos que nos submeter e dizer: Senhor, é segundo a tua vontade. Pai, é segundo a tua vontade. Sabe, quando eu comecei a orar esse versículo na minha vida, eu comecei a dizer: Senhor, eu tenho que aprender a confiar quando eu estou orando, que você está me ouvindo. Pode ser um impossível, mas você está me ouvindo. Eu não vou ficar com dúvida. Você que tem filho, quando um filho seu pede alguma coisa, você se faz de ouvido do mercado? Não, duvido. Você se esforça, você trabalha, você tira de você para dar ao filho. Imagina Deus que é perfeito. Imagina Deus que é perfeito. Você é um pai falho, uma mãe falha. Nós somos falhos. Nós somos sujeitos a erro. A gente se esforça, querido. É assim ou não é? A gente sempre quer dar o melhor aos nossos filhos. A gente tira de nós para dar a ele. Quanto mais Deus, querido, Ele quer o seu melhor. Ele quer o melhor para a sua casa. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua família. Mas não é de qualquer forma. Não é brincando como bolinha de gude.
Vida de crente não é brincar na frente de uma televisão, é brincar na frente da presença de Deus. A unção tem um preço. A unção requer um preço. As coisas não chegam na nossa vida de qualquer forma. Jesus, ele teve um grande sacrifício. Então, tudo nós temos que construir na nossa casa, querido. É através da oração. Eu escrevi aqui alguma mensagem, mas eu vou abrir a Bíblia, amém? Apesar que eu citei versículo e capítulo. Você tiver intimidade com oração, você conhece o que eu falei. Se você lê a Bíblia, e se você tem intimidade na oração, você sabe o que eu falei. Agora, se você não conhece a Bíblia, se sua Bíblia está empoeirada só para vir no domingo na igreja, é saco vazio. Mas se você se enche dessa palavra, você sabe os versículos que eu falei aqui. Eu escrevi aqui umas 2 frases sobre oração. A oração nos proporciona alegria. Quando oramos, passamos a conhecer melhor a Deus. Os nossos valores mudam. Porque é os valores dele, não nossos. Não é os nossos valores. É os valores de Deus para a sua casa. É os valores de Deus para ser estabelecido na sua família. É os valores de Deus para ser estabelecido na mesa da sua casa. A solução não é ter tempo para orar. Eu não tenho tempo, pai, eu trabalho tanto. É? Tá bom. Não vai dar tempo a gente chegar para ele e dar desculpa. Não vai dar tempo. A solução não é ter tempo para orar, e sim arranjarmos tempo de valor para orarmos, pois o grande antídoto contra a preocupação, a fraqueza, a frustração, é orar a respeito de tudo. Porque às vezes, querido, pode vir preocupação para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E um versículo antes desse, ele diz, humilhai-vos na presença dele, para que no tempo oportuno ele vos te exalte. Lance sobre ele toda e qualquer preocupação. Lance sobre ele todo qualquer estresse. Lança sobre ele, mulher, a mudança que você quer mudar seu marido pelo muito falar. Você não muda seu marido pelo muito falar, mas com a sua oração, o Espírito Santo transforma o coração dele. Não é o muito gritar dentro da sua casa, gritando os seus filhos, que você vai trazer uma disciplina e uma presença de Deus para um ambiente de oração. Mas é trazendo os teus filhos para esse lugar e ensinando a ele o que é orar. Sabe, eu ensino os meus netos a orar. Por mais que os pais não ensinem, que eu sei que eles ensinam, mas eu faço a minha parte como vó. Como a avó de Timóteo fez. Porque no dia que eu ver meus netos, um jovem e uma mulher de Deus, ela vai dizer, minha vovó me ensinou. Por mais que os pais ensinem. Eu tenho um neto com 5, não, ele fez 6 anos esse mês passado, Davi. Ele ora em outras línguas, com 5 aninhos. Eu e Alan chamamos eles para a cama, aí Alan diz, vovô vai ler a Bíblia. Como vovó gosta de orar, ela vai orar. Aí outro dia eu disse, não, vamos orar, Alan, não vamos só ler a Bíblia. Alan disse, então vamos orar em outras línguas. E ele começou a orar em outras línguas.
Sabe, querido, você pode transferir aquilo que você tem para toda a sua casa. Qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Você já parou para pensar? Legado de dinheiro? Legado de finanças? Legado de quê? Isso um dia tudo vai acabar, querido. Tudo isso vai acabar, não dizendo que isso é bom. Mas qual é o legado que você está deixando para seus filhos? Deixa esse legado. Deixa esse legado. Deixe a palavra de Deus, que é carregada de poder. Você tem que dizer, eu tenho a melhor família aqui da terra. Sua família pode estar toda torta. Sua família pode estar toda errada. Mas você tem que dizer, a minha família é o melhor que Deus me deu. Se gabe mesmo do que Deus lhe deu, porque tudo que Deus lhe deu é bom. Tudo que Deus lhe deu é bom. Sabe o que é que a gente estraga? O que não é bom é pela nossa boca. Tudo que Deus deu a mim e a você é muito bom. Se eu e você um dia desejamos casar, querido, então não vá para a pia lavar a louça reclamando. Vá lavar uma pia de louça depois do domingo à tarde, quando seus filhos tudo encorre para o quarto e seu marido também, você fica sozinha. E você fica oh Pai, graças eu te dou porque eu tenho 2 mãos abençoadas, porque eu tenho feira no meu celeiro, porque eu tenho comida, porque eu tenho gás para cozinhar a comida, porque eu tenho saúde, porque eu tenho vida, porque eu tenho filhos, porque eu tenho marido. Mas não vá, querido, reclamando. Sabe, a Bíblia diz que a gente tem que hospedar santos. E quem mora dentro da sua casa é quem? Seu marido é santo e seus filhos são santos. Então não vá cozinhar para a sua família se reclamando e se murmurando. Não vá passar a roupa do seu marido se reclamando. Passe a camisa do seu marido dando glória a Deus. Nem que a carne reclame. Tudo passa, querido. Na nossa vida são estações. Gustavo iniciou falando também sobre isso. Esse homem hoje estava guiado totalmente pelo Espírito Santo. Porque tudo que eu orei foi conectado no Espírito dele. Com a bandinha também. Isso. Rita é uma mulher do fogo. Sabe, quando eu cheguei na igreja, eu vou falar de Rita também. Quando eu cheguei lá na Prata, eu vi Perilo, um menininho desse tamanho. Eu disse, que é isso? Que é isso? E a igreja cheia, eu disse, um menininho. Eu me sentei lá no final, disse, meu Deus, que é isso na vida desse menino? Exemplo dentro de casa. Porque se ele fosse criado de qualquer forma, ele não tinha seguido esses exemplos. Quando eu cheguei na igreja, eu olhava para Rita, eu desejava estar perto de Rita. Porque você tem que desejar com quem você vai se associar. Não se associe com qualquer pessoa, não, querido. Não se associe com qualquer família, não. Não associe seus filhos em qualquer ambiente, não. Não é porque você é metido, não. É porque sua família é o melhor de Deus. Não associe sua vida com qualquer pessoa. Não converse com qualquer pessoa, não. Quando você deseja algo, a Bíblia diz que quem recebe, quem busca, acha. O que é que você está buscando? O que é que você está buscando, querido? Aquilo que você busca, você acha. Então, queridos, nossa casa, eu posso dizer que a nossa casa é uma tenda de oração. Uma tenda de oração. Amém? Eu vou encerrar com isso. Tá, o meu tempo é Tadeu. Quando zera? Passou 4?
Oh, meu Jesus, me perdoe, pastor. Eu estou debaixo da sua autoridade. Eu só quero encerrar com isso. As orações são como flechas que funcionam. Quando você está ali no seu quarto em secreto, não precisa ninguém te ver, não. Tem um que te vê. E as suas orações são como flechas que estão indo e estão funcionando, estão indo e estão funcionando, estão indo e estão funcionando. E tem mais uma coisa, você precisa ler a Bíblia. Porque existem vários tipos de oração. E para cada tipo de oração você tem que orar a palavra. Quando eu oro em relação aos meus filhos, eu leio um versículo que está lá em Isaías. Não é porque eles não estão mais na minha casa que eu não deixo de orar por eles. Eu oro por eles todos os dias. E eu digo, Senhor, os meus filhos são teus. Eles são ensinados pelo Senhor. E grande será a paz dos meus filhos. Porque eles vão ter paz e não confusão. E sabe, a estação que eu ia falar e não falei, é que eu tinha 3 filhos em casa. E hoje eu não tenho nenhum. Então, por isso, sabe por que eu falei da pia? Porque no domingo tudo corria para os quartos. E eu ia lavando a louça, cantando e adorando o Senhor. Para ir para Boa Vista, 50 quilômetros. E hoje eu só lavo prato meu e de Alain. E quando lavo, porque tem dia que ele diz, vamos comer fora, eu digo, bora. Amém, queridos? Me perdoe, pastor, se eu passei do tempo, eu não gosto disso, eu gosto de me submeter ao horário mesmo. Mas, querido, eu sei que isso tocou sua vida. Busque assuntos sobre oração, tenha relacionamento com Deus, você que está em casa também. Ore pela sua vida, pela sua família e pelos seus filhos, não desista. Persevere na oração. Amém?